Imagine acordar toda madrugada e encontrar alguém sentado na sua sala. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Você chamaria a polícia? Trancaria as portas? Mas e se essa pessoa não entrasse por nenhuma porta? E se ninguém mais conseguisse vê-la? O que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar tudo sobre quem realmente visita nossas casas quando achamos que estamos sozinhos. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E você já sentiu que tinha alguém em casa, mas quando foi olhar não havia ninguém? Conta aqui embaixo. E se você quer mais histórias que vão mexer com sua mente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder o que vem por aí. Agora, prepare-se para conhecer Dona Teresa e sua visitante misteriosa. Dona Teresa tinha 74 anos e morava sozinha há 3 anos, desde que ficou viúva. Sua casa era simples, mas aconchegante, localizada numa rua tranquila de um bairro residencial. Seus filhos moravam em outra cidade e a visitavam uma vez por mês, sempre preocupados se ela estava se alimentando bem, tomando os remédios, se não estava sentindo solidão. Mas Teresa sempre respondia com um sorriso: "Eu estou bem, meus filhos. Não estou sozinha." No início, a família interpretou isso como uma forma dela lidar com a perda. Talvez estivesse falando de Deus, da fé que sempre a acompanhou. Ou quem sabe dos vizinhos que eventualmente passavam para um café. Mas então começaram a notar coisas estranhas. Quando ligavam de madrugada, às vezes por preocupação ou esquecimento do fuso horário, Teresa sempre atendia no primeiro toque, completamente desperta. "Eu estava acordada mesmo", ela dizia. "Tenho companhia." Sua filha Laura ficou intrigada. "Companhia? A essa hora, mãe? Quem está aí?" Teresa ria suavemente. "Uma amiga. Ela vem me visitar toda madrugada. É uma boa companhia, sabe? Conversamos sobre tantas coisas." Laura ficou preocupada. Seria a idade chegando? Sua mãe estaria começando a ter confusões mentais? Marcou uma visita para o fim de semana seguinte, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Quando chegou, Laura encontrou a casa impecavelmente limpa e organizada. Sua mãe estava lúcida, preparando bolo na cozinha, conversando normalmente sobre os netos, sobre as novelas, sobre a vida. Nada que indicasse qualquer problema cognitivo. Mas então, Teresa mencionou casualmente: "Hoje vou fazer chá de camomila. Minha amiga prefere ao café. Ela disse ontem que o café anda deixando ela agitada." Laura congelou. "Mãe, que amiga é essa que vem de madrugada? Eu não conheço nenhuma vizinha sua que visitaria você a essa hora." Teresa olhou para a filha com aquela expressão serena que sempre teve. "É a Estela, querida. Ela apareceu há uns 2 meses. No início me assustei, confesso. Mas agora já estou acostumada. Ela é muito educada, sabe? Sempre bate na porta antes de entrar, mesmo eu dizendo que pode entrar direto." Laura sentiu um frio na espinha. Não havia nenhuma Estela entre as vizinhas. E que tipo de pessoa visitaria uma idosa todas as madrugadas? Algo estava muito, muito errado. Laura decidiu ficar alguns dias na casa da mãe. Precisava descobrir quem era essa tal Estela e o que queria com Dona Teresa. Na primeira noite, preparou-se para vigiar. Deitou-se no sofá da sala com as luzes apagadas, fingindo dormir, mas completamente alerta. Teresa foi para seu quarto por volta das 10 da noite, como de costume. 00:30. 1 hora. 2 horas. Nada. Laura começava a cochilar quando ouviu. O relógio da sala marcava 13h15 da manhã. Passos. Passos suaves descendo a escada. Era sua mãe, vestindo seu roupão florido, caminhando em direção à cozinha. Laura permaneceu imóvel, observando pelas frestas dos olhos semicerrados. Teresa acendeu a luz da cozinha e começou a preparar chá. Colocou 2 xícaras na mesa. 2. Laura sentiu o coração acelerar. Então ouviu algo que a deixou gelada. Sua mãe estava conversando. "Boa noite, Estela. Hoje demorou um pouquinho mais. Estava preocupada." Silêncio. Depois, Teresa ria baixinho. "Assim, entendo. Às vezes o caminho está mais difícil mesmo." Mais silêncio.
Deixe eu fazer o chá bem quentinho, do jeito que você gosta. Laura levantou-se lentamente do sofá. Caminhou em direção à cozinha, o coração disparado. Quando chegou à porta, viu sua mãe sentada à mesa, com 2 xícaras de chá fumegante à frente. Mas só havia uma pessoa ali, Dona Teresa. A cadeira do outro lado estava vazia. Mãe, Laura chamou, a voz tremendo. Teresa olhou para ela com surpresa. Laura, você está acordada? Vem conhecer a Estela. Laura entrou na cozinha, olhando fixamente para a cadeira vazia. Mãe, não há ninguém aí. Teresa franziu a testa, confusa. Como não? Ela está bem aqui, do outro lado da mesa. Estela, essa é minha filha Laura que eu tanto falo. Teresa gesticulava para o espaço vazio como se apresenta-se alguém. Laura sentiu lágrimas nos olhos. Era pior do que imaginava. Sua mãe estava tendo alucinações. No dia seguinte, marcaria um médico urgentemente. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. A xícara vazia na frente da cadeira, aquela que supostamente era de Estela, começou a se mover. Sozinha. Ergueu-se alguns centímetros da mesa, inclinou-se como se alguém estivesse bebendo, e pousou novamente. Laura gritou, recuando até bater nas costas contra a parede. O que foi isso? Sua voz era um sussurro horrorizado. Teresa permaneceu calma. É a Estela, filha. Eu tentei te dizer. Ela é real. Só que você não consegue vê-la. Mas eu vejo. E ela está aqui, todas as madrugadas, há 2 meses. Laura passou o resto daquela noite sentada na cozinha, paralisada entre o medo e a incredulidade. Teresa conversava naturalmente com a cadeira vazia, fazendo perguntas, rindo de comentários que só ela ouvia, concordando com coisas que só ela compreendia. E de vez em quando, a xícara se movia. Sozinha. Laura via com seus próprios olhos, mas sua mente se recusava a aceitar. Quando o sol começou a raiar, por volta das 5:30 da manhã, Teresa levantou-se. Bom, Estela precisa ir agora. Ela sempre vai embora antes do sol nascer completamente. Teresa olhou para o espaço vazio e sorriu com afeto. Até amanhã, querida. Tome cuidado no caminho. Então, algo impossível. Laura sentiu uma brisa passar por ela na cozinha, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Uma brisa fria que a fez se arrepiar dos pés à cabeça. E teve a nítida sensação, irracional, mas inegável, de que alguém havia acabado de passar por ela em direção à porta. Laura não conseguiu dormir naquela manhã. Ficou pesquisando na internet. Alucinações coletivas, objetos se movendo sozinhos, experiências paranormais. Cada artigo que lia a deixava mais confusa. Será que sua mãe realmente estava recebendo visitas de um espírito? Mas isso significaria admitir que fantasmas existem, que há vida após a morte, que tudo que ela acreditava sobre a realidade estava errado. À tarde, Laura confrontou a mãe novamente. Mãe, precisamos conversar sério. Quem é Estela? Como ela apareceu? Por que ela vem aqui toda madrugada? Teresa suspirou, preparando café na cozinha. Parecia estar esperando por essa conversa. Senta aqui, filha. Vou te contar tudo desde o início. Segundo Teresa, há 2 meses, ela havia acordado às 3 da manhã com sede. Desceu para a cozinha para tomar água e, ao acender a luz, quase teve um ataque cardíaco. Havia uma mulher sentada à mesa da cozinha. Uma mulher de aparência comum, talvez uns 60 anos, com cabelos grisalhos presos num coque, usando um vestido simples e antigo. As duas se encararam em choque por longos segundos. Então a mulher falou: Desculpe o susto. Eu sou Estela. Eu costumava morar aqui. Teresa, apesar do medo inicial, era uma mulher de fé e sempre acreditou que havia mais além do que podemos ver. Você é um espírito? Perguntou diretamente. Estela assentiu, parecendo aliviada por não precisar explicar. Sim. Morri há 15 anos. Esta era minha casa. Eu sei que não deveria estar aqui, que deveria ter seguido em frente, mas eu não consigo. Ainda não. Teresa, em vez de gritar ou desmaiar, fez algo surpreendente. Ofereceu chá. Se você vai ficar, pelo menos vamos conversar civilizadamente.
Durante as semanas seguintes, enquanto Laura ainda processava tudo, Teresa contou mais sobre Stella. A história era triste e explicava por que o espírito ainda permanecia preso naquela casa. Stella havia morado ali por 30 anos com seu marido, Antônio. Não tiveram filhos, mas tinham um ao outro, e isso sempre fora suficiente. Eram felizes, simples, vivendo uma vida modesta mas cheia de amor. Até que Antônio adoeceu. Câncer. Foi rápido e devastador. Em 6 meses, ele se foi. Stella ficou arrasada, mas permaneceu na casa, cercada por memórias. Cada cômodo guardava lembranças dele, a poltrona onde lia jornal, a oficina no quintal onde consertava coisas, a cozinha onde preparavam juntos o jantar aos domingos. Ela não conseguia deixar aquelas memórias para trás. 2 anos após a morte de Antônio, Stella também faleceu. Um infarto súbito, sozinha na cozinha, numa madrugada de inverno. Quando percebeu que havia morrido, que seu corpo estava caído no chão frio enquanto ela, ou sua consciência, flutuava acima, Stella entrou em pânico. Viu uma luz ao longe, sentiu uma presença amorosa chamando-a, mas olhou para casa, sua casa, e não conseguiu partir. E se Antônio voltar? Ela pensou, irracionalmente. E se ele vier me procurar e eu não estiver aqui? Então decidiu ficar. Apenas por um tempo, disse a si mesma. Apenas até ter certeza. Mas dias se tornaram meses, meses se tornaram anos. A casa foi vendida, novos moradores vieram e se foram. Stella observava tudo de longe, invisível, silenciosa. Até que Teresa chegou. Havia algo diferente em Teresa. Stella percebeu isso imediatamente. Era como se a mulher emitisse uma luz suave, uma abertura espiritual que Stella não via em outras pessoas. Então, naquela madrugada há 2 meses, Stella decidiu arriscar. Materializou-se o suficiente para ser vista e esperou. E para sua surpresa e alívio, Teresa não a expulsou. Pelo contrário, ofereceu-lhe chá e companhia. Ela está presa aqui por amor, Teresa explicou a Laura. Não consegue seguir em frente porque ainda espera reencontrar o marido. Mas ele já partiu há muito tempo. Já renasceu, provavelmente. Está em outra jornada. E a Stella está aqui, sozinha, presa num loop de saudade e medo. Laura sentiu o coração apertar. Mas mãe, isso é triste demais. Ela precisa seguir em frente. Precisa encontrar paz. Teresa concordou. Eu sei, filha. E é exatamente por isso que continuo recebendo ela. Estou tentando ajudá-la a se libertar. Laura acabou ficando mais 2 semanas na casa da mãe. Todas as madrugadas, às 13h15 precisamente, Stella aparecia. Laura nunca conseguiu vê-la. Aparentemente não tinha a mesma sensibilidade espiritual que sua mãe, mas sentia sua presença. O ar ficava mais frio, havia uma energia diferente no ambiente, e a xícara de chá se movia sozinha, bebida por mãos invisíveis. Teresa conversava com Stella todas as noites, gentil mas firme. Você sabe que não pode ficar para sempre, querida. Antônio não vai voltar. Ele já seguiu em frente, já está em outro lugar, em outra vida talvez. Você está se machucando ficando presa aqui. Stella, através das respostas que só Teresa ouvia, insistia que precisava de mais tempo. Só mais um pouco. Só até ter certeza. Mas Teresa era persistente. Com a ajuda de Laura, começaram a pesquisar sobre Stella e Antônio. Descobriram registros antigos, certidões de óbito, e até encontraram uma sobrinha distante de Stella que ainda vivia na região. A mulher, chamada Mariana, ficou emocionada ao saber que alguém se lembrava de sua tia. Ela era maravilhosa, Mariana disse, folheando fotos antigas. Nunca se recuperou da morte do tio Antônio. Definhou de tristeza. Mariana emprestou fotos antigas do casal. Havia uma especialmente tocante. Stella e Antônio no dia do casamento, jovens e radiantes, olhando um para o outro como se fossem as únicas pessoas no mundo. Teresa levou a foto para casa e, na madrugada seguinte, mostrou-a a Stella. Olha aqui, querida. Olha como vocês eram felizes. Esse amor não terminou. Ele continua, em outro plano, em outra dimensão. Mas você precisa ir até ele. Ele não pode vir até você.
Você é quem precisa seguir em frente. O que aconteceu naquela noite, segundo Teresa, foi profundamente emocionante. Stella, o espírito que Laura não podia ver mas sabia que estava ali, começou a chorar. Não lágrimas físicas, mas uma tristeza tão profunda que Laura sentiu. O ar na cozinha ficou pesado de emoção. Eu tenho tanto medo, Stella teria dito. E se eu não o encontrar? E se eu partir e ficarmos separados para sempre? Teresa segurou as mãos no espaço vazio, tocando algo que Laura não podia ver. Vocês vão se encontrar. Almas que se amam assim sempre se encontram. Mas não aqui. Não neste lugar. Você precisa seguir para onde ele foi. Levou mais 3 noites de conversas, de convencimento gentil, de Teresa compartilhando histórias de fé e esperança. E finalmente, Stella concordou. Estava pronta para partir. Mas havia uma última coisa que queria fazer: despedir-se da casa. De cada cômodo que guardava suas memórias com Antônio. Teresa, com a compaixão infinita que a caracterizava, concordou imediatamente. Na última madrugada de Stella na casa, algo extraordinário aconteceu. Laura, que ainda não conseguia ver o espírito, foi presenteada com um vislumbre. Talvez pela intensidade emocional do momento, talvez porque Stella estava usando toda sua energia para se manifestar, mas por alguns segundos, apenas alguns preciosos segundos, Laura viu. Era exatamente como sua mãe havia descrito, uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos, vestido simples. Mas o que mais marcou Laura foram os olhos. Olhos tristes, cansados de esperar, mas também gentis. Olhos que carregavam décadas de amor e perda. Stella sorriu para Laura, um sorriso de agradecimento. Então a visão se foi, mas Laura nunca esqueceria. Teresa acompanhou Stella pela casa. Primeiro a sala, onde o espírito tocou a parede com carinho, lembrando as tardes assistindo televisão com Antônio. Depois o quintal, onde ele passava horas cuidando das plantas. Subiu para o quarto, que agora era de Teresa, e ficou parada ali por longos minutos, apenas absorvendo as lembranças. Foi aqui que ele morreu, Stella disse. Eu segurei a mão dele até o último momento. Disse que o amava. Ele disse que me esperaria. E ele está esperando, Teresa garantiu, emocionada. Não aqui, mas do outro lado. Você só precisa dar o passo. Finalmente, voltaram para a cozinha. Era quase 5 da manhã. O sol começaria a nascer em breve, como sempre acontecia quando Stella partia. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não voltaria. Stella sentou-se à mesa pela última vez. Teresa serviu o chá, como sempre fazia. Elas conversaram sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor que transcende tudo. E então, Stella disse algo que fez Teresa chorar. Obrigada. Por me ver. Por não ter medo. Por me ajudar a lembrar que o amor não precisa de correntes, não precisa de paredes. O amor é liberdade. Então Stella olhou para cima, para algo que nem Teresa conseguia ver completamente. Eu vejo a luz, ela sussurrou maravilhada. Ela está mais brilhante agora. E há alguém lá. Eu reconheço aquela silhueta. É ele. É o Antônio. Sua voz se encheu de alegria, de um alívio tão grande que era quase palpável. Ele está me esperando. Todos esses anos, e ele estava me esperando. Laura, assistindo de longe, viu quando aconteceu. Não viu Stella claramente desta vez, mas viu a luz. Uma luz dourada e suave que encheu a cozinha por um instante, tão linda que doía olhar. E então se foi. O ar voltou à temperatura normal. A presença que estava ali, aquela energia que ocupava espaço, simplesmente desapareceu. Stella havia partido. Finalmente livre, finalmente em paz, finalmente reunida com o amor de sua vida. Passaram-se alguns meses desde aquela noite. A casa de Dona Teresa voltou ao silêncio das madrugadas normais. Não há mais passos às 13h15 da manhã, não há mais xícaras de chá se movendo sozinhas, não há mais conversas com cadeiras vazias. Laura visita a mãe com mais frequência agora, e às vezes, quando está na cozinha naquele horário específico, sente uma pontada de saudade de Stella. Uma mulher que ela mal conheceu, mas que mudou completamente sua visão sobre a vida e a morte. Teresa continua sua rotina tranquila,
Mas algo mudou nela também. Há uma paz ainda maior em seus olhos, uma compreensão mais profunda sobre o propósito da existência. Ela não procura mais por espíritos. Stella foi a única que conseguiu se manifestar tão claramente para ela, mas permanece aberta. Se alguém precisar de ajuda para encontrar o caminho, ela diz: eu estarei aqui. Curiosamente, a sobrinha de Stella, Mariana, tornou-se amiga próxima de Teresa. Elas se encontram para café toda semana, compartilhando histórias sobre Stella e Antônio, mantendo viva a memória do casal que se amou tão profundamente. Mariana confessou que, após a morte de sua tia, teve pesadelos recorrentes com ela, sempre a vendo triste e perdida. Mas desde aquela última madrugada, exatamente desde aquela data, os pesadelos cessaram. É como se ela finalmente tivesse encontrado paz, Mariana disse. E Teresa apenas sorriu, sabendo a verdade. A história de Dona Teresa e Stella se espalhou discretamente pela vizinhança. Alguns acham que é fantasia, delírio de uma idosa solitária e sua filha influenciável. Outros acreditam, especialmente aqueles que já tiveram suas próprias experiências inexplicáveis. Mas a verdade é que não importa se você acredita ou não. O que importa é a lição por trás da história. Stella ficou presa por 15 anos porque tinha medo. Medo de perder novamente, medo do desconhecido, medo de seguir em frente. Quantos de nós fazemos o mesmo? Não literalmente como fantasmas, mas emocionalmente, mentalmente. Nos prendemos a lugares, a pessoas, a memórias, com tanto medo de perder que esquecemos de viver. Esquecemos que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E que seguir em frente não significa esquecer, significa honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. Dona Teresa, aos 74 anos, ensinou isso a um espírito perdido. Mas também ensinou a sua filha, aos vizinhos, e agora você que está ouvindo esta história. A vida é curta demais para vivermos presos. E talvez, apenas talvez, a morte seja apenas mais uma porta, não um fim, mas uma transição. E do outro lado dessa porta, aqueles que amamos nos esperam, não concorrentes, mas com braços abertos. E você? Acredita que almas podem ficar presas entre mundos? Já sentiu a presença de alguém que já partiu? Conta aqui nos comentários. Eu leio cada um deles e adoro saber suas experiências. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém especial. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Porque toda semana tem uma nova história que vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre a realidade. Até a próxima. Ou quem sabe, até a próxima madrugada às 13h15.